ontem à tarde, só rememorando, a gente quer olhar para frente, mas vou usar um cadinho do meu retrovisor aqui. Ontem à tarde, quando publicizaram, né, Basília, Débora e Pedro, ó, o ministro vai falar sobre o caso Marielle. Acendeu-se um alerta e todo mundo pensando, nossa, o que será, né, Basília, que vai aparecer? Uma novidade, algum nome vai ser exposto. Estava todo mundo com essa ideia. E na hora de assistir, ficou uma sensação para algumas pessoas, Basília, de puxa vida, mas não foi citado nada, não foi citado alguma coisa. Quem tem interpretado de que não, ele trouxe ali novos olhares, mas uma outra parte não teve jeito, né, Basília Rodrigues? E a principal pergunta é de se Lessa deu um nome afinal, de quem mandou matar Marielle nessa delação. E isso não tem resposta ainda. Pois é, sobre a entrevista ontem, né, acendeu um alerta de todo mundo, né, em todo mundo. Imagina a família da Marielle Franco, que está com esse alerta aceso há 6 anos, né, de agora vão fechar esse inquérito. Não, agora o governo federal disse que é questão de honra, então em breve isso acontecerá. Ainda não, mas está muito perto de acabar. Hoje cedo, falando com investigadores da Polícia Federal, e aí, infelizmente, a gente acaba soltando esse jargão, dizem fontes, em alguns momentos é o jeito mais correto de tratar das pessoas que nos passam informações, até como um acordo, jornalista e fontes, para a gente não abrir quem são estas pessoas. Em outros, eu acho muito melhor a gente logo dar a cara, né, de quem são as pessoas que estão passando essas informações. Mas neste caso, que é a investigação, que é o desfecho do que não aconteceu em 6 anos de apuração, eles estão tendo muito cuidado para que nada vaze, né? Algo que vá além do que a gente está acompanhando na superfície dessa investigação. Ao mesmo tempo, a família de Marielle, pelo menos externou isso por meio da esposa de Marielle, não gosta da mediatização, né, da exploração do caso para qualquer fim, seja seja governo ou não governo, enfim, para que tenha mais solução do que exposição de uma dor que vem ferindo estas pessoas há 6 anos. É inegável, e esse é um ponto de análise que eu tenho tratado aqui, que Polícia Federal, investigadores de modo geral, fizeram em 1 ano o que não foi feito em 6. Então, quando a gestão ainda de Flávio Dino no Ministério da Justiça disse que integralmente esse caso seria solucionado, isso está acontecendo. Em 1 ano, a gente viu uma delação, alguém que apareceu como figura-chave nessa investigação desde o início, desde o dia da morte de Marielle, mas nunca tinha até então assumido a culpa. Isso aconteceu. Para além disso, a delação trouxe elementos novos, nomes novos, como de pessoas com foro privilegiado. Não à toa, o caso está aqui no Supremo Tribunal Federal. A gente comentou isso na semana passada e eu trago aqui de maneira ainda mais nítida. Qual o principal questionamento dessa delação? Quem mandou matar a Marielle Franco? Porque se você tem uma pessoa confessa, um acusado que confessadamente diz, fui eu mesmo que atirei, então quem mandou você fazer este crime? Rony Lessa, ex-policial, delator do caso, de acordo com a investigação, contou, passou aos investigadores as circunstâncias em que se deu a contratação dele, quem fez essa contratação. E aí, claro, desdobrado o assunto, e a gente vai ver isso em breve, vai nos dar ainda mais elementos sobre as razões, o que era para acontecer naquele dia, e, enfim, um desfecho, pelo menos do ponto de vista de investigação do caso. Hoje cedo, falando com esses investigadores, eles me disseram, olha, a gente não pode dizer se já acabou, qual o próximo passo, mas uma certeza é, vamos seguir honrar com o compromisso de fechar essa investigação dentro de março, este mês. E eles ressaltaram, foi o prazo imposto, né? Eles colocaram como uma ordem pelo diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e também pelo ex-ministro Flávio Dino. Então, está muito no histórico deles o que este governo se propôs a fazer, tratar o caso
como uma questão de honra. Após a homologação da delação de Rony Lessa pelo Supremo Tribunal Federal, Elisa, Pedro, Débora, é uma obviedade. Agora, o ministro Alexandre de Moraes pode deliberar os próximos passos mais duros ainda e relevantes para esta tão esperada conclusão. A gente ainda está falando de investigação, não é julgamento. Dentro da investigação cabem prisões, busca e apreensões, novas diligências, novas operações da PF, que é o que está todo mundo esperando que pode acontecer. Então, antes de fechar, ainda ter mais um passo de uma nova operação. É isso, vamos ficar aguardando, já que eles disseram que o prazo é março, faltam poucos dias para o mês acabar. Pois é, e lógico que isso levanta a atenção da família, principalmente, né, Basília? Se dão ali a expectativa de uma data, lógico que a família fica ali apreensiva. Por isso chamou tanto a atenção o comunicado de que Lewandowski faria um pronunciamento. E aí, caindo num aspecto aqui burocrático, Pedro Duran, e te trazendo para a conversa, quero te ouvir, lógico, sobre isso, né, de que maneira a gente consegue projetar para frente. Rony Lessa já participou dessa delação, né? Já falou muitas coisas, se vai participar de novas ou não, isso pode acontecer daqui para frente. Como assim exatamente o Supremo homologar isso que já foi dito? Seria o Supremo corroborando, então, isso que foi delatado por Rony Lessa, o ex-policial militar, a gente também vai levar em conta quando esse assunto chega aqui na esfera federal do Supremo Tribunal Federal? Na verdade, Elisa, bom dia para você, para Débora, para Brasília, para todo mundo que acompanha a gente aqui no live. Na verdade, o que o Supremo Tribunal faz é validar o instrumento jurídico da delação premiada. É dizer, em outras palavras, que aquilo passa a ser uma prova do processo de investigação do assassinato de Marielle Franco e, portanto, pode ser admitido como algo válido. Mas não termina aí. A delação premiada precisa de uma corroboração. Evidentemente, o delator, no caso Rony Lessa, tem que apresentar as suas provas para conseguir corroborar aquilo que está dizendo. Mas o que eu apurei com fontes ligadas a essa investigação agora há pouco é que há uma expectativa de que a Polícia Federal faça uma ação, que pode ser uma operação ou apenas uma ação isolada, para corroborar a fala de Rony Lessa, mirando como alvo justamente o mandante do assassinato de Marielle Franco. Como a Basília dizia, há a possibilidade disso ter, por exemplo, quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico, mandados de busca e apreensão, novos depoimentos, pessoas sendo conduzidas para poderem ser ouvidas pela Polícia Federal, uma prisão preventiva, o recolhimento de um passaporte. Tudo isso é possibilidade dentro de uma ação que agora é esperada da Polícia Federal. Neste instante, eu acabei de falar com o advogado do Domingos Brazão. E por que eu trago esse personagem dessa história aqui? Porque a gente já falou aqui na CNN que o Rony Lessa apontou o Domingos Brazão como um dos responsáveis pela morte de Marielle Franco. Ele seria um dos mandantes, um dos envolvidos, segundo o Rony Lessa, na negociação da delação premiada com a Polícia Federal. Tá. E o que me disse o advogado de Domingos Brazão, o Márcio Palma, é que não há nada para ele, neste momento, que possa autorizar a adoção de qualquer medida cautelar contra Brazão. Então, os advogados de Domingos Brazão, que até agora nós sabemos é o único personagem que foi revelado nessa história, estão dizendo que não há nada que justifique uma medida cautelar, como, por exemplo, uma prisão preventiva contra ele. Isso é muito importante, Elisa, porque, como você explicou, essa investigação, esse processo foi escalando passo a passo, né? Começou com o Ministério Público do Rio de Janeiro, passou para a Polícia Federal, que assumiu esse inquérito, foi para o STJ, porque tinha ali um personagem de foro privilegiado, e agora subiu para o STF, esse personagem é o próprio Domingos Brazão, por isso que foi para o STJ. Muito provavelmente, porque ele, como conselheiro do Tribunal de Contas, teria prerrogativa de foro no STJ. Certo. E você nos diz muito provavelmente porque isso corre em sigilo e tem muitas informações que nós não temos acesso. A gente pode dizer, então, que acabou de chegar no último andar, né? Pelo menos, né? Chegou até o Supremo Tribunal Federal. E lembremos aqui, quando Flávio Dino assume a pasta do Ministério da Justiça lá atrás, janeiro de 2023, ele diz, vamos
nos debruçar ainda mais no caso Marielle. Tanto que avançou-se, de fato, com a Polícia Federal, criou-se até esse clima, né, de Polícia Civil do Rio de Janeiro, com federal. Como assim? Estão dizendo que a gente não faz bem o nosso trabalho? Mas, de fato, avançaram em algumas questões e agora chegou até ao Supremo. Inclusive porque existem indícios ali de haver alguém com foro privilegiado da esfera federal. Débora Bergamasco, bom dia, hein, minha querida? Vamos lembrar aqui uma coisa, essa semana teve reunião ministerial, né? Lula cobrando os ministros. Gente, vamos mostrar serviço, né? Vamos falar mais com a sociedade. Aí, de repente, na terça-feira, aparece Lewandowski falando com a sociedade. Não falando grandes novidades, mas falando com a sociedade. Isso seria uma resposta para essa cobrança interna que tem havido também, Débora, de que os ministros mostrem mais serviço? Bom dia, Elisa, Pedro, Basília, bom dia a todos. Sem dúvida nenhuma, o comportamento que o ex-ministro da Justiça, Flávio Dino, tinha no comando da pasta, agora ele está no STF, né? No comando da pasta era a cada micropasso convocar uma entrevista coletiva, bater bumbo, dar entrevista, ir para as redes sociais. E o ministro atual da Justiça, Ricardo Lewandowski, tem outro perfil. Mas nessa reunião ministerial que você cita de segunda-feira, o presidente Lula deu uma chamada nos ministros: olha, vocês têm que divulgar, têm que conversar, comunicar tudo o que está sendo feito. Agora, o cuidado que você tem que ter com isso, olha só, vocês colocaram o tweet da viúva, né, ex-mulher de Marielle, da Mônica, falando, poxa, vocês convocam o ministro da Justiça convoca uma entrevista coletiva sobre o caso Marielle, causa na família e nas famílias e nos envolvidos, né, das vítimas, toda uma expectativa, nossa, agora vai, né? E daí a montanha pare um rato, né? Foi homologada a delação de Rony Lessa, que é algo do Supremo Tribunal Federal, nem tem a ver diretamente com o Ministério da Justiça, exatamente. E aí, só que o quê? Essa cobrança de ter que trazer para a mídia, de dizer. E olha, outra análise que eu trago aqui, Elisa, é o seguinte, essa questão de prazos, né? Olha, hoje é dia 20 de março, então até março vai ser concluído o inquérito desse caso pela Polícia Federal. Dino prometeu, o diretor-geral da Polícia Federal prometeu, mas é o seguinte, gente, é o prazo que a autoridade promete ou é o prazo em que tudo está maduro o suficiente? Então, assim, é claro que quando eles estabelecem um prazo e isso significa prioridade, dedicação total, né? Que você tem que os investigadores têm que correr, tem que ter todo o cuidado e a atenção necessários para que o inquérito consiga avançar. Mas, assim, essa questão de prazo, gente, não é ministro da Justiça que vai determinar, não deveria ser, quando que a investigação está madura o suficiente. Porque é o seguinte, o que adianta você cumprir um prazo e entregar um relatório que não está absolutamente maduro, com todas as pontas amarradas? Então, assim, a família tem pressa? Tem pressa. A imprensa tem pressa? Tem pressa, vive cobrando. O discurso político do governo do presidente Lula tem pressa? Tem pressa. Mas não é essa pressa que tem que fazer, que tem que determinar o andamento da investigação. Então, assim, tem que ter cuidado, porque, afinal de contas, se você mandar, encerrei no prazo, 10 dias, a gente prometeu o primeiro trimestre. Mas se tiver mambembe, do que adianta? Então, acho que tem que ter esse cuidado. Ministro Ricardo Lewandowski chamou essa entrevista coletiva para tentar mostrar serviço e obedecer o que o chefe Lula disse. E ele também fez isso, por exemplo, no caso dos fugitivos de Mossoró, da penitenciária lá de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Chamou, foi lá pessoalmente, né, mostrar que está empenhado, que está dando atenção total, que está
está preocupado e diz, olha, é um trabalho, o trabalho das buscas está sendo muito exitoso. Não, não está. 30 dias depois, que foi quando ele estava lá, os fugitivos não tinham sido apreendidos ainda, recuperados. Então, assim, é uma tentativa de mostrar serviço, mas na hora de dizer o que é o serviço, por um motivo ou outro, ainda não está pronto para fazer essa divulgação. Então, assim, é uma situação complicada, a gente entende, mas eu acho que menos espetáculo e mais trabalho seria melhor. É muito sensível todo esse cenário e mexe com toda certeza com o sentimento da família. Obrigada por enquanto, Pedro, Basília e Débora, que invejosos dirão que a gente veio combinandinho com o último botão fechado, tá, gente? Daqui a pouco a gente decide quem é que fica com o botão aberto e o último fechado. Um beijo, daqui a pouco a gente conversa.